Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o TBT da TV, mais uma vez aqui no canal do Observatório da TV, relembrando momentos marcantes, projetos marcantes da história da nossa TV já há mais de 70 anos. Hoje vamos falar de uma novela que está completando 45 anos, agora em 2023. Sinal de Alerta, de Dias Gomes. Antes de falarmos sobre essa novela, Sinal de Alerta, eu peço a você, como peço sempre, que se você não for ainda inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, também ative as notificações no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Assim que entrar no ar, vocês são avisados. Deixe o seu like, comente aqui sugerindo temas para nós, criticando, elogiando, complementando, enfim, gostamos muito de receber os comentários de vocês e compartilhem com outras pessoas, noveleiras, noveleiros, noveleiras do meu Brasil, que assim o canal cresce como tem crescido muito. Muito obrigado a todos vocês. Não me deixem só. Sinal de Alerta estreou na TV Globo no horário das 10 da noite, no dia 31 de julho de 1978. Nesse mesmo dia, estreou na TV Tupi, ali 7h35, 7h40, O Direito de Nascer, da qual nós falamos aqui recentemente no TBT da TV também, e se você não viu, está fácil de encontrar nas nossas playlists. Sinal de Alerta seguia com a proposta da TV Globo da faixa das 10 da noite de fazer novelas mais adultas, não no sentido erótico da palavra, até um pouco também, mas novelas de temas mais adultos, temas mais sérios, né? Que por essa razão de serem exibidos um pouco mais tarde, poderiam escapar um pouco ao crivo da censura, que era muito ferrenha, especialmente com as novelas das 7 e das 8, até pela sua grande audiência, não que a novela das 10 não fizesse sucesso, né? E nesse projeto de novela das 10 também eram feitas o que a gente chama de novelas experimentais. Novelas com propostas de temática ou da maneira de contar a história um pouco diferenciadas, né? Você não podia arriscar tanto nos horários de mais cedo e naquele horário já tarde da noite, né? 10 da noite nos anos 70 não era como 10 da noite hoje, né? E você podia, até para um público que nesse horário, supostamente, é um pouco mais instruído, não tem que dormir tão cedo para acordar tão cedo, enfim, pessoas de um nível educacional, não vou dizer intelectual, mas educacional e econômico relativamente mais elevado, então as novelas também podiam ser um pouco mais apuradas. Pensava-se assim, e isso se comprovou no decorrer da década de 70. Dias Gomes escrevia a sua novela nesse horário, depois de fazer várias também às 10, né? Sinal de Alerta veio depois de Saramandaia, veio depois de O Espigão, veio depois de O Bem Amado, de Bandeira 2, enfim, quase todas as novelas do Dias Gomes foram novelas das 10. Era um autor perfeito para esse horário, assim como também o Braulio Pedroso, que escreveu outras. Novelas instigantes, diferenciadas realmente. Do que é que trata essa novela Sinal de Alerta? Nós temos um personagem central chamado Tião Borges, que é interpretado pelo Paulo Gracindo, um capitão de indústria. Ele é um homem que nasceu no Nordeste, foi viver no Rio de Janeiro, já foi pobre e enriqueceu de uma certa maneira até bruscamente, né? E é dono de uma fábrica de inseticidas, de fertilizantes, de produtos bem fortes, né? Chamada Fertilite. Essa fábrica fica num subúrbio do Rio de Janeiro, que o Dias Gomes optou por não dizer que subúrbio era, não falar que é o bairro X ou o bairro Y, porque ao pesquisar sobre o assunto e verificar que realmente rendia uma proposta para uma novela, o Dias Gomes resolveu não dizer que era no bairro A ou no bairro B, porque na vida real, os bairros que viviam situações semelhantes à que ele queria contar tinha uma grande desvalorização do valor dos seus imóveis. E ele não queria que, situando na ficção a Fertilite naquele ou nesse bairro, esse bairro citado fosse desvalorizado, sofresse consequências, né? Os vizinhos ali da Fertilite são basicamente aqueles que trabalham nela também.
fabricando esses inseticidas e fertilizantes. E a novela fala muito dessa gente sofrida que ganha pouco, trabalha bastante no dia a dia duro da fábrica e que também padece de males de saúde, além da desvalorização das casas, do problema imobiliário, enfim, padece de problemas de saúde de variados níveis por conta da excessiva poluição a qual é exposta essa população. E essa poluição é provocada, claro, pela fertilite, que não segue as recomendações dos órgãos competentes, que não se preocupa nem um pouco com a preservação do ambiente e do meio ambiente. Pois bem, Tião Borges havia sido casado com Thalita, que é a personagem da Ioná Magalhães, uma jornalista. Ela é proprietária de um jornal chamado Folha do Rio, e o casamento não deu mais certo, eles se separaram, mas tem um filho, o Tiãozinho, que é interpretado pelo Roberto Silveira Filho, salvo erro meu. O menino, criancinha assim, de 9, 10 anos, né, que vivia com a mãe. E esse filho era um elemento que fazia com que eles tivessem muitas brigas, muitos desentendimentos. Mas não era exatamente por um grande amor ao filho que o Tião, por exemplo, tenta tirar a criança da Thalita a uma certa altura. Mas porque a Thalita, ressentida com ele, enfim, tem diferenças com o Tião que não foram muito esclarecidas, ela usa o seu jornal para uma verdadeira campanha contra a fertilite e a favor das pessoas que sofrem com a poluição que a fábrica provoca. Ela se compadece, porque não é uma pura campanha para prejudicá-lo sem fundamento. Aquilo realmente acontece, né? Então, eles têm muitos atritos e é claro que uma das maneiras do Tião querer se vingar da Thalita é tirar o filho dela. Ele não consegue fazer isso, inclusive, né? Chega a ponto de quase conseguir, mas enfim. Quando a novela começa, Tião está realmente precisando regularizar a situação com Thalita, a ação de divórcio que corre na justiça, enfim, porque ele pretende se casar de novo com uma moça que foi criada dentro de toda a severidade, toda a austeridade possível, filha de um pastor protestante, e que não aparece, o pai dela já é falecido, e foi criada com mão de ferro pela mãe dela, dona Melinda, que era Wanda Lacerda. Essa jovem chama-se Sulamita, ou Sula, como ela era mais chamada, né? Personagem da Vera Fischer, na sua segunda novela. Sula era noiva do Tião. E ela tinha problemas com contato físico com os homens, de um modo geral, não só com o Tião. Não era exatamente, vamos dizer assim, a diferença de idade muito grande, né? O Tião podia ser pai dela tranquilamente, mas a Sula tinha um problema para ter contato físico com os homens, ela era muito reprimida sexualmente, né? E já havia tido outros relacionamentos, outros namorados, outros noivos, mas tudo morria na praia justamente por conta dessa relação conflituosa que ela tinha com o sexo oposto, né? Uma moça muito reprimida, muito retraída. Ela, além da mãe, morava também com duas tias, duas senhoras já de idade, a tia Coló, que era a Carmen Silva, a nossa dona Flora, vó da Doris, né? No Mulheres Apaixonadas, para vocês mais jovens, né? E também a tia Cotinha, que era Mara Rúbia. Mara Rúbia, que havia participado da novela anterior, das 10, O Pulo do Gato, do Braulio Pedroso, e que logo em seguida fez a outra novela do Braulio Pedroso, às 7 horas, Feijão Maravilha, né? Uma antiga vedete, uma figura muito famosa já naquela época, que já tinha uma certa idade. E na casa do Tião, cuidando ali dele, né? Ele que queria se casar com aquela moça tão jovem, enfim, havia uma governanta que se sentia praticamente como dona da casa e dona até do próprio patrão, a dona Henriqueta, que era a Elza Gomes, repetia esse tipo da governanta que ela havia feito no Pecado Capital da Jeanette Claire, que era a Bá, né? Mas a Bá era uma pessoa agradável, doce, né? Não se sentia dona da casa nem do seu patrão salviano, que era o Lima Duarte, né? E a dona Henriqueta não. Ela tinha realmente um sentimento de posse sobre tudo dentro da casa e sobre o Tião. Junto com ela trabalhavam o mordomo, que era o papel do Antônio Ganzaroli, e também um segurança, um capanga, né? Que era o Sansão, personagem do Clementino Quelé.
Esse personagem do Antônio Ganzaroli, eu anotei aqui até para não me esquecer alguns deles, eu vou dizer para vocês já já como é que ele se chamava, o mordomo. O mordomo, ele se chamava Teodoro. Muito bem. Antônio Ganzaroli, que para quem não liga o nome à pessoa, é o Tião Moleza, o sacristão e coveiro em O Bem Amado, né? Do mesmo Dias Gomes. Quando a novela começa, há esse conflito de Tião com Thalita, Thalita com Sula, também por um pouco de ciúme, por que não? De uma pela outra, né? E dois cineastas, um recentemente premiado, inclusive, com um nome em ascensão, que é o Chico Tibiriçá, papel do Carlos Eduardo Dolabella, e outro não tão bem assim, mas com algum prestígio entre a classe, o Rude Caravalha, que é o Jardel Filho. Esses dois, contratados pelo Tião, aliás, eles têm interesse, né, de fazer um filme sobre a vida do Tião, a trajetória dele de vencedor, etc. Mas, inicialmente, o que eles começam a fazer são filmes publicitários, pequenos documentários, enfim, para enaltecer a figura de Tião, os seus feitos como industrial e os feitos da Fertilite. Inicialmente, eles são contratados com essa intenção. E no decorrer da novela, o Tião pressiona muito para que, eventualmente, até patrocine o filme que eles querem fazer sobre a vida dele, mas ele quer ler, quer aprovar o roteiro, uma coisa parecida com A Viúva Porcina em relação ao filme sobre Roque Santeiro, né? Uma novela do mesmo Dias Gomes. Esse cineasta, o Rude, por conta da pesquisa que ele tem que fazer para contextualizar tudo que ele vai produzir sobre o Tião, ele acaba se aproximando da Thalita e existe um interesse ali entre eles. Eles começam a namorar, depois se envolvem, né? Até se casam no decorrer da novela, para a tristeza do Lúcio Braga, que é um jornalista, braço direito da Thalita no jornal, interpretado pelo José Augusto Branco. E o Chico, por sua parte, no começo da novela, ele namora uma moça um pouco inconsequente, assim, não muito inteligente, mas muito bonita, que é a Daisy, personagem da Leila Cravo. Se você não escutou, acompanhe, tem no Globoplay, tem em outras plataformas também, salvo erro meu, um podcast sobre a Leila, que foi narrado pela Leandra Leal. Acompanhem, que é muito interessante, muito válido sempre resgatar essa história, porque o que essa moça passou, não vou me aprofundar aqui, mas acompanhem, assistam esse podcast que vocês vão entender. E a Daisy, ela se interessa pelo Rude também, né? Isso pode criar um conflito entre esses amigos que se dão também, estão ligados profissionalmente, né? Mas depois ela acaba desencanando, não pega mais tanto no pé do Rude. O Rude é um amigo leal ao Chico nesse sentido, embora ela fosse muito interessante, muito bonita, enfim. E além da Daisy, na novela, o Rude é alvo de um interesse romântico muito grande de uma mulher de boa situação econômica, que poderia resolver os seus problemas de dinheiro, que é carente sentimentalmente e que é apaixonada por ele, uma vizinha, a Ofélia, que é a Dorinha Duval. Mas ele não quer se aproveitar dos sentimentos dela, né? Assim como não quis se aproveitar da inclinação que a Daisy teve ou tem por ele, né? Na Vila Operária, que se localiza ali nas proximidades da Fertilite, né, nós temos vários personagens importantes da novela também, já que ela pretende levantar essa consciência ambiental, ecológica até a gente pode chamar, né, que o Dias Gomes já havia tratado com um viés um pouco diferente, falando também de especulação imobiliária, numa novela chamada O Espigão, né? Na Vila Operária nós temos com bastante destaque a família de Nilo e Vera, que são os personagens do Eduardo Conde e da Beth Mendes. Eles são casados e têm um filhinho pequeno, né? Mas o casamento deles não vai muito bem, né? Eles se gostam, só que o casamento não vai muito bem, porque aquela vida deles não tem maiores perspectivas, eles são pobres, né? E o Nilo não trabalha na fábrica. Ele é um homem um pouco sem rumo, um pouco infeliz, assim, melancólico com o que a vida pode proporcionar para ele. Está em busca do seu lugar no mundo. Acho que a gente pode definir o Nilo assim. Esse personagem, por muito pouco, não foi interpretado pelo José Wilker. Ele foi convidado para fazer na época e não quis ou não pôde, enfim.
Nilo, no início da novela, acaba envolvido numa situação muito triste. Ele tem uma discussão com um trocador de ônibus, com um motorista de ônibus, aliás, que é o Mário Petralha, que interpreta numa participação. O Mário Petralha, para quem assistiu Pai Herói, por exemplo, é o bandido contratado para matar Karina em Bariloche, o Titã, né? E em Bambolê, recentemente ele apareceu também como um treinador de boxe, apareceu em alguns capítulos. Ele era o treinador do El Gran Crocodilo, o lutador que desafiaria o Murilo, né? Que era o Maurício Matar, o Murilo. Ele aparecia muito com eles ali, com o Antônio Pedro, que era o outro treinador, enfim. Esse motorista de ônibus acaba sendo linchado e vem a falecer. Deixa uma viúva, com quem ele também tem um filhinho pequeno, a Selma, que é a Renata Sorrah. O Nilo é direta ou indiretamente responsável pelo incidente que leva ao linchamento do motorista. E ele se compadece muito da situação da viúva, né? Embora não diga para ela, né? É que é difícil, né? Você passar por uma dessas, chegar para a mulher e falar, olha, o culpado do teu marido morrer sou eu gostaria de te ajudar, né? Tenho pena, enfim, claro que ele não vai fazer isso, ele quer ajudar, ele dá um jeito de se aproximar dela. E ela é muito vulnerável, perdeu o marido, está passando por dificuldades financeiras, tem o filho para sustentar agora, enfim, o casamento dele, como eu disse, com a Vera não vai muito bem. Então, ele acaba se interessando romanticamente por essa moça, a Selma, e ela por ele. Isso vai gerar muitos problemas. Esse triângulo amoroso segue a novela toda, né? Porque a vida do Nilo é muito complicada, né? E ao mesmo tempo que ele se interessa pela Selma, existe um elo muito forte com a Vera, não só por eles terem uma criança juntos, né? Terem um filho juntos, mas porque ela sempre representou para ele uma coisa mais segura, né? Na família da Vera há também a mãe dela, Dona Constança, que é a Ana Ariel, uma irmã mais nova, a Martinha, que é a Sônia Regina, e o pai da Martinha e da Vera, seu Nicanor, que é o papel do Paulo Gonçalves. Seu Nicanor e Martinha trabalham na fábrica, assim como a Vera. Outro casal que mora ali na vila é a Consuelo e o a Consuelo e o Norival, papéis da Isabel Ribeiro e do Nelson Caruso. Esse casal passa por muitos problemas para ter um filho. Eles não conseguem ter um filho, a Consuelo não consegue engravidar. E ela já fez exames, viu que não tinha aparentemente nada de errado com ela, o Norival resiste um pouco a fazer ele também exames para ver se o problema não está nele, digamos assim. Mas, na realidade, o que faz com que a Consuelo não consiga levar uma gravidez adiante é a poluição a qual ela é exposta morando ali do lado da Fertilite, e eles todos trabalhando lá na Fertilite, enfim. E há também mais personagens de destaque ligados ao dia a dia da fábrica, como o gerente geral, uma pessoa que responde diretamente ao Tião, eu ia falar o Tucão. O Tucão é de Bandeira 2, né? Que é o Azevedo, papel do Dari Reis, e um outro casal ligado ali aos problemas de contestação da poluição, né? Que vive na carne essa grande problemática que a fábrica representa. O Rafa, que é o Milton Gonçalves, e a Adelaide, que é a Ruth de Souza. Esses personagens todos, também o Fumaça, que é o Rui Rezende, que se une ao Norival numa loja de artigos contra a poluição, especialmente máscaras, né? E o símbolo da novela, o logotipo da novela é uma máscara daquela que te protege contra fumaça, né? Enfim, não é uma máscara como essa que a gente usa agora por causa da Covid-19, mas uma máscara realmente, né? Parece de mergulhador, só falta o tubo, né? E esses personagens vão se revoltando, já do começo da novela, né, com a situação de total descalabro da atuação da fábrica junto àquela comunidade. E tentam, de uma maneira ou de outra, fazer com que as condições de trabalho melhorem, que a fábrica deixe de ser tão poluente, que eles não adoeçam mais por causa disso, né? E o Tião tem muitos problemas, porque essa situação da poluição provocada pela Fertilite, como eu disse, é pauta do jornal da Folha do Rio, lá da Thalita, a ex-mulher dele, e eles vão cobrindo todas as repercussões, inclusive o filho de Nilo e Vera morre por causa da poluição, a Consuelo perde 2 ou 3 bebês
ao longo da trajetória da novela por conta da poluição. A própria Sula, numa visita ou outra que faz à fábrica, fica passando mal e tem que tomar leite para se desintoxicar, fica tossindo, fica com os olhos ardendo, enfim, né? Entre os funcionários existem aqueles que não querem arrumar problema com o patrão, então resistem, por exemplo, a manifestações, a greves, né? O Rafa toma atitudes mais contundentes no sentido de unir um grande grupo que reivindique os seus direitos. Ele tem um senso de grupo muito grande, o que não o impede de, ainda que em grupo, pichar muros da região, tentando conscientizar as pessoas da necessidade de se conter a sanha do Tião Borges e da Fertilite. Tião é tão megalômano que ele quer, por exemplo, num de seus projetos, ele quer aterrar a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, e construir na área da Baía uma nova cidade. Ele acha que com isso vai contribuir para o meio ambiente, para toda a sociedade, acabando com a poluição da Baía, já que ele vai aterrá-la. Veja só. Pois é, Tião é um personagem que, para quem leu o livro do Ismael Fernandes, Memória da Telenovela Brasileira, fica parecendo que é um capitão de indústria ao estilo dos coronéis já conhecidos da carreira de Paulo Gracindo. Paulo Gracindo já havia feito Odorico Paraguaçu, já havia feito Ramiro Bartos em Gabriela, né? Mas, caso nós tenhamos a oportunidade de ver a novela no Globoplay, não sei a quantas ela anda no sentido de conservação e de preservação, né, de condições desse material, seria interessante não só para a gente ver muitos atores que já são falecidos, mas para acompanhar essa história contada nos anos 70 com esse tema do qual a gente fala muito hoje, né? Então, nos anos 70, veja só o que não representou essa novela, né? E uma novela que tem na trilha sonora uma música do Quarteto em Si, intitulada muito propriamente Salve o Verde, que o homem está matando e construindo cinza, né? A letra fala isso. Pois é. E seria bom a gente poder assistir a novela, né? Mais do que cenas que já teve no video show, enfim, para ver se esse Tião Borges era um coronel nas indústrias ou não, né? Se essa acusação é injusta. Mas ainda que fosse um coronel nas indústrias, é um coronel que é o Paulo Gracindo, né? Então, de qualquer maneira, vale muito a pena, caso a gente tenha essa sorte, até de poder acompanhar 45 anos depois, Sinal de Alerta. Há outro problema na vida do Tião, além de ter que lidar com as consequências de uma atitude impensada do dia a dia da fábrica. E, claro, tentar conter na imprensa, tentar pressionar os empresários para não anunciarem no jornal de Thalita, tentar comprar o jornal de Thalita, ser o acionista majoritário, tentar calar a boca dos operários, do pessoal que reclama da poluição, abrindo um clube recreativo para eles se divertirem, abrindo um posto médico, organizando shows e eventos culturais para agradar essa gente da Vila Operária, né? Além disso, ele tem um grave problema que envolve a Sula. E não é o fato dela não querer ir para a cama com ele antes de casar. Esse é um problema para ele, claro, porque aquela moça linda, e é noivo e tal, mas enfim, ela não permite maiores intimidades. E a mãe é um cão de guarda, né? A dona Melinda é um cão de guarda dessa menina, da Sula. Só que, no começo da novela já, Dias Gomes lança uma problemática que é uma constante da sua obra e que ele voltou a abordar em Sinal de Alerta com um ingrediente daquele momento. Poucos meses antes da novela, foi assassinada no Rio de Janeiro, foi encontrada morta em circunstâncias que depois foram se esclarecendo cada vez mais cruéis, uma moça chamada Cláudia Lessing Rodrigues. Existe um filme sobre essa história chamado O Caso Cláudia, também foi tema de muitas reportagens na televisão, enfim, é um caso muito lembrado por quem viveu essa época. Pergunte para o seu pai, para o seu avô, para a sua mãe, eles com certeza vão se lembrar dessa moça, que é irmã de uma atriz, a Márcia Rodrigues, né? Me marcou muito, quando eu comecei a saber sobre esse caso, enfim, uma expressão dessa época dos anos 70, que é a festinha de embalo. Foi numa festinha de embalo, um encontro de jovens em geral, né, na casa de um deles, enfim, para beber, ouvir música, enfim. É claro que tem aqueles que são um pouco mais, como é que eu posso dizer, receptivos a outros estímulos, né, e usam tóxicos, usam drogas, enfim. E numa festinha de embalo,
a qual a Sula acaba indo atendendo a um convite de uma amiga dela, Roberta, que é a Neila Tavares. Salvo erro meu, essa festinha é na casa da Roberta. A Sula, um dia muito oprimida pela mãe, pela família, e tinha se desentendido com o Tião, que queria porque queria ir para a cama com ela antes de casar, aquela coisa tudo. Ela, muito pressionada, resolve aceitar esse convite. Na tal festinha de embalo, ela toma uma coisa qualquer e acaba passando mal. Aquilo dá um sono nela, enfim, não surte o efeito desejado por quem batizou a bebida dela. E ela adormece, vai para um dos quartos e fica lá. Quando ela acorda, a Roberta está morta na sala. Outros jovens que estão presentes a essa festa são o Máriozinho, que é o Fernando Eiras, o Duda, que é o Luiz Armando Queiroz, e a Lia, que é a Dulce Conforto, ou Dulce Bressani, como queira, que ela também já assinou assim nos seus trabalhos. Esses 3 jovens representam muito dessa juventude que vivia aqueles anos 70 com possibilidades de fugir até a realidade social e política daquele momento, né, os que se interessassem por isso, embarcando em viagens de álcool e drogas. E o Máriozinho é o responsável pela morte da Roberta, né? Enquanto isso, dopada que foi, drogada que foi, a Sula acabou sendo abusada, né? A novela sugere ali que houve um abuso sexual contra a Sula e quem cometeu esse abuso foi o Duda. O Duda passa a perseguir a Sula, porque ela é uma testemunha de tudo que aconteceu e pode comprometê-los. Ele passa a fazer chantagem com ela, ameaçá-la e no final da novela ele aparece morto, né? Possivelmente a mando do Tião, enfim, né? Isso, salvo erro meu, nem fica tão esclarecido assim. Mas o Duda passa a novela inteira perseguindo a Sula, porque ela é a testemunha-chave do que se convenciona chamar de o caso Roberta. E é claro que o Tião não pode ter o nome dele envolvido, né? Ele já está sendo pichado por conta da fertilite e ele não pode ter o nome dele ligado a uma moça que é a testemunha-chave de um crime cometido numa festinha de embalo regada a álcool e drogas, né? Então, realmente é uma situação bastante complicada. E o Máriozinho é um menino de posses, enfim, né? E o pai tenta ajudar a livrar a cara dele, quem sabe até botar ele para fora do Brasil, enfim. Mas o Duda, no seu depoimento, resolve botar a boca no trombone e entregá-lo, né? Nesse abuso sofrido pela Sula, ela engravida. E ela vai começando a sentir desejos, enjoos, enfim, e o Tião fica muito revoltado, porque ele se casa com ela e antes de ele se casar, depois de o policiamento da dona Melinda e a resistência da própria Sula, ele descobre que casou com a Sula, mas ela já veio grávida, digamos assim, né? Então, toda aquela sanha que ele tinha perdeu-se de um momento para o outro, porque ela revela que está grávida e sabe como aconteceu, ou pelo menos desconfia, né? É a única chance que ela teve daquilo acontecer. E no final da novela, enquanto nós temos esse casal que acaba se casando, né? O Tião e a Sula, mas tem muitos problemas. A Thalita e o Rude, que não se dão bem, eles namoram e se casam também, mas tem muita resistência do Tiãozinho, que não quer um novo pai, como ele chama, e dos modos de viver deles, né? A Thalita é uma moça muito centrada, muito séria, e ela não consegue conviver com a boemia, por exemplo, do Rude ser um homem casado, mas passar a noite nos barzinhos com os amigos, enfim, chega de manhã cedo, até coloca ele para trabalhar no jornal junto com ela com um cargo alto de diretoria, de vice-presidente, enfim, para ver se ele para com a boemia e, vamos dizer, toma jeito, mas não dá certo. Então eles acabam se separando. O Tião e a Sula também não dá mais jeito porque ela vai ter um filho que não é dele. Então no final da novela nós temos de um lado, depois de protestos, de passeatas, enfim, de uma mobilização e também do acionamento da FEEMA, mais de uma vez, a FEEMA é chamada, inspeciona a fábrica, depois ela pune a fábrica com multas e sanções porque não foi cumprido o acordo que tinha que ser, de redução de poluentes, enfim, de adequação dos equipamentos. A FEEMA, no final, toma atitudes mais sérias em relação à fertilite.
Mas, de um lado, se isso acontece com o Tião, do outro lado não é tão penoso assim para ele, né? Porque ele começa e termina a novela recebendo condecorações de destaque do ano, de grande empresário, de grande industrial, enfim. Se a coisa melhora para Selma, que opta por viver sem Nilo porque ela quer um homem que esteja com ela realmente e não dividi-lo nem com Vera nem com ninguém, né? Então ela vai recomeçar a sua vida, não sem sofrer algum assédio até do próprio Tião, a quem ela recorre para que ele a ajude, né, como funcionária da fábrica que ela venha a se tornar, enfim. Mas ela vê que os homens naquele momento não são uma coisa para ela, então vai começar a vida dela sem estar ligada a ninguém. Nilo e Vera acabam se reconciliando depois de muitos problemas e também por conta de uma nova gravidez que ela já está ali vivendo quando ele sai de casa por um tempo para viver com Selma. Consuelo e Norival conseguem engravidar novamente e o Fumaça, do seu lado, vai sempre investindo romanticamente contra a Martinha, né, a irmã da Vera. O Rafa chega a ser demitido da fábrica, mas é readmitido, não só porque aquilo pega mal na imprensa, mas porque ele, além de falar contra a fábrica e a poluição, não tinha por que mandá-lo embora, né? E, apesar de muitos problemas com a Sula e com a fábrica, no final da novela, Tião é feliz, porque subentende-se ali que ele vai, quem sabe, voltar a se dar bem com a Thalita, até de viver junto de novo, e para a grande opinião pública, é um homem muito respeitável, correto, rico pelo seu esforço e, no final das contas, a mensagem do Dias Gomes no final da novela é que a poluição tinha que ser um assunto cada vez mais tratado realmente, porque fertilites existiam e existem muitas até hoje, quem sabe, né? Há casos aí na imprensa, no momento, citados, enfim. A novela termina com Thalita e Tião juntos num palco, quando ele recebe um prêmio de destaque, né? E um olhar sugestivo, assim, de um para o outro, né? Como quem está se acertando, justamente. E uma música da trilha sonora, que é o tema do Tião, né? Que é Vocês não estranham não, tá? Que eu acho que um momento ou outro eu devo ter falado Tucão, né? Pois é. É uma música do Nelson Gonçalves, que chama-se Os Outros Que Se Danem Futebol Clube. A música termina com a novela termina com essa música, né? Ele fala assim, ninguém dá nada a ninguém, ninguém ajuda ninguém, é tempo de Murici, cada um cuida de si, e os outros que se danem futebol clube. A novela termina com essa música, né? Então, o Dias Gomes, nessa novela que já estreou, com todo mundo sabendo que seria a última do horário das 10, depois em 79 passou a investir-se nele em séries, e mais um pouquinho para frente em minisséries, foi realmente um sinal de alerta para esse grave problema, que é a poluição desenfreada, que prejudica muito a todos que se ligam direta ou indiretamente a esse tipo de prática, né? E é claro que a gente não pode deixar de falar desse sinal de alerta. Tem outros personagens, enfim, não dá pra gente falar de todo mundo, mas não dá pra gente falar de sinal de alerta, terminar um vídeo como esse, sem citar que a novela teve muitos problemas de Ibope, muitos problemas de receptividade na época. De um lado, porque ela contava uma história relativamente complexa e que não era exatamente uma coisa doce, romântica e palatável para uma parte da audiência possível. Isso de um lado. De outro, e as novelas não precisam ser agradáveis, doces e românticas também não, gente. Elas podem ser sérias, podem se propor a discutir temas, né? Acho que inclusive nós estamos precisando de mais novelas assim hoje. Mas enfim. Mas por outro lado, é uma novela que teve muitos problemas porque ela flutuou muito na grade. Era a novela das 10, mas com 2 meses no ar, menos até, ela passou a ser apresentada às 11 horas, às vezes 11h30, porque houve a entrada no ar do horário eleitoral, que era exibido de um jeito diferente de como é hoje. Então a TV Globo acabou destinando uma faixa ali de 10 da noite, 9 e tantos da noite até às 11 para um grande bloco de horário eleitoral, além de pílulas distribuídas ao longo de toda a grade. E com isso, sinal de alerta,
se prejudicou porque ia ao ar mais tarde e o seu público às vezes não podia esperar. Então as pessoas passaram a não ver a novela todo dia ou a deixar de ver mesmo. Por essa razão, quando o horário político terminou em novembro, as eleições iam ser realizadas, né? E quando o horário político terminou, a TV Globo resumiu cerca de 70 capítulos que haviam sido apresentados até ali em 10. Então eles exibiram um especial de 10 capítulos com a novela do começo até ali, claro que focando nos seus pontos principais, para você compreender e poder pegar dali e seguir até o final, né? E depois dessas 2 semanas, quando a novela havia voltado para as 10 da noite, sem horário eleitoral, continuou-se com mais cerca de 50 capítulos para o desfecho que ocorreu em 26 de janeiro de 1979. E consta que o último capítulo teria sido de número 116. Só que se a gente for contar, talvez não dê esse número de dias com capítulos inéditos no ar. Então, isso leva àquele conflito que existe e por isso a numeração era exibida, né? Aquele número bate com o número do roteiro e também com desdobramentos de edição, enfim, então às vezes existe o capítulo 50A, enfim. Né? Então, Sinal de Alerta foi muito prejudicada pela conjuntura do momento, acabou indo ao ar muito tarde, tinha um tema que algumas pessoas achavam pesado, difícil de acompanhar, enfim, né? Os acontecimentos da novela, era uma novela realmente bastante adulta, né? E isso talvez tenha fechado, não com tanto brilho, essa faixa das 10, porque a novela infelizmente não fez sucesso. Mas claro que não mancha a brilhante trajetória do Dias Gomes, não só na televisão, como também no teatro, né? Um dos nossos maiores autores. E essa novela, apesar dos problemas, pela sua riqueza dramatúrgica, como vocês podem ver aqui nessa pequena demonstração, é uma prova a mais disso. Dirigida pelo Walter Avancini, pelo Jardel Mello, pelo Gonzaga Blota e também pelo Paulo Ubiratã, assinando a sua primeira direção na TV Globo, salvo erro meu, nessa época. Sinal de Alerta no nosso TBT da TV. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem temos um novo encontro. Tchau!